Bom dia, pessoal. Eu sou a Priscila, sou a R2 aqui do departamento e hoje eu vou apresentar um artigo que fala a respeito das doenças peritoneais, sobre o aspecto de imagem delas. A apresentação é dividida numa primeira parte com as doenças peritoneais mais comuns, que é a parte mais importante da aula, e em seguida nós vamos tratar sobre as doenças peritoneais menos comuns. Começando então com as mais comuns, são 5, a carcinomatose, pseudomixoma, linfomatose, a sarcomatose e a tuberculose. A carcinomatose peritoneal é a primeira, é o termo que a gente usa para descrever os implantes metastáticos nas vísceras peritoneais a partir de um tumor primário de linhagem carcinomatosa. O sítio primário ele pode ser desconhecido, mas quando conhecido, geralmente ele é coloretal, dos ovários, do pâncreas ou do estômago. Aí eu gostaria até de chamar a atenção sobre o estômago, que quando o tumor primário é dele e atinge principalmente a serosa, a carcinomatose peritoneal é a principal forma de metástase à distância. É um sinal de mau prognóstico para esses pacientes, às vezes indicando até paliação. A disseminação da doença ela pode ser ou por invasão direta através desses órgãos, ou pela disseminação via peritoneal mesmo. A doença ela pode ter um padrão de acometimento focal ou difuso, sendo a difusa muito mais comum. E o quadro clínico pode ser um paciente assintomático, ou quando a presença de sintomas, os mais comuns são distensão, dor abdominal e alteração da motilidade intestinal. A ultrassonografia muitas vezes é o primeiro exame desses pacientes e os achados que nós temos são a ascite, pode ser anecoica ou com alguns debris de permeio, ou já a presença de nódulos que podem confluir formando placas hipoecogênicas em relação ao intestino, como a gente pode ver aqui. Uma placa aderida à parede abdominal anterior, apontada pela seta azul, e aqui apontado pela seta branca o intestino. A tomografia é um método de escolha para avaliar essas imagens. Ela tem uma sensibilidade que varia de acordo com o tamanho do implante, sendo que ela é em média de 15% a 20% para implantes de até 5 milímetros. Então é algo que a gente tem que pesar. O protocolo ideal ele é feito com contraste VO, porque dessa forma ajuda a encontrar esses pequenos implantes que estão aderidos ao intestino. E os principais achados de imagem que a gente tem que se atentar são o espessamento e realce das reflexões peritoneais, o mental cake, que aqui eu já até gostaria de abrir um parênteses, que é um termo que eu vou usar algumas vezes durante a aula, que corresponde à substituição da gordura mental por um tecido com atenuação de partes moles, que é a doença em si. E o mental cake da carcinomatose, o principal padrão é de múltiplos pequenos nódulos. Encontramos ascite, de graus variados, e um deslocamento do mesentério e do intestino delgado por causa dessas lesões. E podem ser encontradas calcificações também, principalmente quando o tumor primário é de ovário. Mais uma imagem aqui, mostrando esse espessamento nodular, uma pequena ascite, e aqui a peça cirúrgica, que a gente percebe esse padrão nodular mesmo. Na ressonância, a imagem típica é de lesões hipointensas no T2, conforme apontado aqui na primeira figura, e que sofrem um realce pós-contraste, como a gente pode ver a diferença da segunda para a terceira figuras. E esse realce ele é mais evidente depois de 5 a 10 minutos da injeção do contraste, e para termos um termo de comparação, ele é mais intenso que o do fio. Passando para a próxima doença, é o pseudomixoma, que ele corresponde a um acúmulo e disseminação peritoneal de um líquido gelatinoso, viscoso, que decorre da ruptura de um tumor de linhagem mucinosa, sendo que o mais comum é o do apêndice. Geralmente o tumor primário ele é de origem benigna, ele é um adenoma de apêndice, bem diferenciado. No ultrassom nós encontramos uma ascite que possui vários focos hiperecogênicos que não são móveis à mudança de decúbito e que apresentam esse aspecto delaminado, que é um sinal praticamente patognomônico da doença. Na tomografia, os implantes eles apresentam um aspecto cístico, que a atenuação é menor do que 20 unidades Hounsfield. E esse sinal, muito importante também, do scalloping, que é como se fosse um recorte da superfície dos órgãos sólidos, principalmente do fígado, do baço, como a gente pode perceber aqui, por exemplo. Além disso, não é comum encontrarmos calcificações, por vezes pontiformes, por vezes em vírgula,
E é uma doença que tende a permanecer localizada na cavidade peritoneal, sem disseminar para outras partes do corpo. Na ressonância, o sinal vai variar de acordo com a concentração de mucina dessas lesões, mas o mais comum é que elas sejam predominantemente líquidas. Então, elas vão apresentar um hipersinal no T2 e um hipossinal no T1. E, além disso, elas sofrem realce ao meio de contraste. O PET, marcado com FDG, ele é importante principalmente para nós detectarmos a presença de doença extraperitoneal. Isso é importante para o prognóstico do paciente, já que a presença desses implantes extraperitoneais contraindicam cirurgia citorredutora. A captação mais intensa indica que o subtipo histológico é mais agressivo e nós temos que lembrar também da baixa sensibilidade desse método para implantes muito pequenos ou quando o tumor primário tem baixo acúmulo do FDG. Passando agora para a linfomatose, ela consiste na disseminação intraperitoneal do linfoma e os subtipos principais que estão mais comumente associados à linfomatose são o linfoma de Burkitt e o de grandes células B. Pode ocorrer a disseminação por contiguidade do trato gastrointestinal para o aumento através de ligamentos e reflexões peritoneais. Na tomografia, o achado mais comum é o de omental cake, aquela substituição da gordura omental, dessa vez não por um padrão mais nodular, mas um padrão mais de massa, uma massa homogênea. Existe ascite, normalmente pequena ou moderada, e outro sinal importante é a presença de linfadenopatia retroperitoneal. Vamos lembrar que a gente está falando de um linfoma, de uma linfomatose, então a presença de linfonodos. Como a gente pode ver bem aqui no asterisco, mostrando esses linfonodos confluentes retroperitoneais, aqui a ascite e aqui essas massas homogêneas. Aqui novamente a ascite com espessamento peritoneal. E a alta captação pelo PET, o FDG. De novo, o PET ele é importante para selecionar a região que vai ser biopsiada, avaliar a resposta ao tratamento, ainda a regressão dessa captação e também a presença de transformação maligna. Passando agora para a sarcomatose, ela é a disseminação do sarcoma para o peritônio. Esses sarcomas eles podem ter origem intraabdominal ou de extremidades, sendo o intraabdominal mais comum o GIST e o de extremidades o leomiosarcoma. Quanto ao GIST, o principal achado na tomografia é o omental cake, só que dessa vez com um aspecto de massa heterogêneo. São lesões mais hipervasculares, com centro necrótico. Outra coisa importante é praticamente a ausência ou pouca ascite nessa doença. Diferente das demais que nós percebemos que a ascite era um achado mais comum. E ela pode complicar com hemorragia e hemoperitônio. Então, nós vemos volumosas massas heterogêneas com esse centro necrótico, realce heterogêneo ao meio de contraste. E aqui no meio mostrando uma lesão que é da veia cava e se estendeu para a veia renal esquerda. A última doença peritoneal comum é a tuberculose. Ela é uma condição rara, já que ela corresponde a apenas 2% das formas de tuberculose extrapulmonar. E ela pode decorrer ou da reativação de focos latentes ou da disseminação hematogênica do bacilo numa infecção vigente. São 3 subtipos. O principal, que corresponde a 90% das formas, é o úmido, que ele é caracterizado principalmente pela grande quantidade de ascite. E é uma ascite exudativa. Ela tem uma atenuação de 20 a 45 unidades Hounsfield e ela pode ser livre ou loculada. Os outros subtipos, fibrótico e seco, eles são mais caracterizados pelo omental cake, pela linfadenopatia caseosa e menos pela ascite. Então, aqui mostrando a úmida, nós vemos o derrame pleural, um ascite que era de aspecto exudativo e um espessamento nodular do peritônio e do mesentério que sofre realce ao meio de contraste. Aqui fica mais claro evidenciar esses linfonodos de baixa atenuação. E nesse subtipo seco, reparem como a ascite é menos presente e o omental cake mais evidente. Na ressonância, o peritônio ele apresenta essas lesões peritoneais. Elas vão apresentar um realce ao meio de contraste e restrição à difusão. Pessoal, aqui eu acho que talvez seja o slide mais importante da aula, porque ele resume os principais achados dessas 5 doenças. Começando então pela carcinomatose.
A gente sabe, então, que o antecedente desse paciente geralmente é de um tumor de linhagem carcinomatosa conhecido. As lesões peritoneais mais comuns são de múltiplos pequenos nódulos de distribuição difusa. Existe uma ascite de graus variados, geralmente moderada. E a linfadenopatia, geralmente, ela é próxima ao tumor primário. Já o pseudomixoma, o tumor primário, ele é de origem mucinosa, lembrar do adenoma de apêndice. As lesões peritoneais, elas têm aquele aspecto cístico e o escaloping, aquele recorte dos órgãos. A ascite não é um achado comum, nem a linfadenopatia. Já na linfomatose, o tumor primário é de origem linfóide. O achado são as volumosas massas homogêneas, geralmente a pouca ascite e aquela linfonodomegalia retroperitoneal. Na sarcomatose, o tumor primário conhecido é de origem mesenquimal, gístula, leomiosarcoma. Os achados são de volumosas massas heterogêneas. Pode ou não ter ascite, geralmente se tiver pouca, e não é comum a linfadenopatia. E por fim, a tuberculose. O paciente vai ter ou uma tuberculose ativa ou uma reativação de um foco latente. O achado principal é o espessamento nodular. A ascite naquele subtipo úmido é o principal achado, ela é bem intensa. E a linfadenopatia é de baixa atenuação. Então, atentar aqui a essa tabelinha. Vou passar agora para a segunda parte da aula, que consiste nas doenças peritoneais em comum. São várias, começando com a fibromatose desmoide, que ela é um grupo de tumores fibroblásticos benignos, que quando acometem o abdômen, pode pegar a parede abdominal, a raiz do mesentério, o retroperitônio. Elas são localmente agressivas, porém sem acometimento metastático. E os fatores de risco para seu desenvolvimento são a cirurgia abdominal prévia ou a síndrome de Gardner, que é uma forma familiar de adenomatose polipoide. Na tomografia, o achado é de uma massa bem circunscrita, de margens definidas na maioria das vezes. Elas são homogêneas e apresentam realce após a injeção do meio de contraste. Na ressonância, essas lesões vão ser hipointensas no T1 e no T2 e elas vão sofrer um realce ao meio de contraste. Passando agora para o tumor desmoplásico de pequenas células redondas. É uma neoplasia rara, mas de altíssima agressividade. Ela acomete geralmente adolescentes ou adultos jovens e tem uma predominância pelo sexo masculino. É importante a gente notar que ela tem um aspecto de imagem que às vezes pode ser indistinguível de uma carcinomatose. E o importante é que não haja tumor primário detectável para conseguirmos excluir a carcinomatose e pensar nessa condição. Na tomografia, pode haver esse espessamento nodular, por vezes formando massas de aspecto heterogêneo, por vezes com necrose, hemorragia, e realce heterogêneo ao meio de contraste. Na ressonância, o sinal é bem heterogêneo em T1 e em T2, e o realce também heterogêneo ao meio de contraste. E quando existe nível líquido com pressão em T2, pensar que houve uma hemorragia recente dessas lesões. A próxima doença é o mesotelioma peritoneal maligno. Lembrar como outros mesoteliomas, como o da pleura, por exemplo, os fatores de risco são a exposição ao asbesto, radioterapia e uma irritação peritoneal crônica. Pode ser localizado ou difuso, sendo o difuso mais comum, e dentro do difuso, infiltrativo ou multifocal, sendo mais comum o infiltrativo, que é o que eu vou me ater aqui na apresentação. Então, o achado é novamente o mental cake, um espessamento nodular ou em camadas do peritônio, ascite pequena ou moderada, costuma haver invasão de vísceras abdominais, principalmente do fígado e do cólon. A calcificação e linfadenopatia geralmente são ausentes, para nós conseguirmos diferenciar de outras condições. Na ressonância, o comum é um sinal baixo ou ISO intenso ao do músculo em T1 e mais ISO para hiperintenso no T2. E ela apresenta também restrição à difusão. Notem aqui que esse implante está saindo pela hérnia. Passando agora para o mesotelioma peritoneal multicístico, é um subtipo benigno e raro de mesotelioma que acomete mais mulheres jovens que tenham doenças inflamatórias pélvicas ou cirurgias pélvicas prévias. O aspecto comum é de uma massa multicística, geralmente na região pélvica, circundando os ovários. Na tomografia, então, novamente, essa massa ela tem um aspecto cístico de baixa atenuação e limites bem definidos. Na ressonância, um aspecto
um sinal hiperintenso no T2 e hipo no T1. A gente pode ver aqui. O carcinoma peritoneal seroso papilar, outra condição que acomete mulheres na pós-menopausa. Ele cursa com CA125 elevado e nódulos peritoneais ou mental cake e ascite. Tanto nos aspectos de imagem quanto histológico, imunohistoquimicamente, ela pode ser indistinguível de metástase de carcinoma seroso de ovário. Por isso, para nós confirmarmos que se trata de um carcinoma peritoneal seroso papilar, temos que garantir que os ovários estão normais e que, na verdade, não é uma metástase decorrente de uma neoplasia primária do ovário. A leiomiomatose peritoneal disseminada, que é uma metaplasia da musculatura lisa disseminada para o peritônio. Ela comete principalmente mulheres em idade reprodutiva, então ela está associada a altos níveis de estrogênio, presença de leiomiomas uterinos e esterectomia e miomectomia prévia. É uma condição que regride com bloqueio hormonal ou forectomia. Vejam aqui que a gente vê volumosas massas peritoneais que tem um centro necrótico e um realce periférico ao meio de contraste. Não é comum presença de ascite ou do mental cake. Na ressonância, esses nódulos, ou por vezes confluentes aparentando massas, geralmente são hipointensas no T2, que no córtex coronal e sagital, e hiperintensas no T1, apresentando um realce pós-contraste. Por fim, as três últimas, que são a hematopoiese extramedular, o pseudotumor inflamatório e a amiloidose, são condições mais raras, eu não vou me ater a destrinchar, mas é importante falar que a hematopoiese extramedular e a amiloidose, elas dificilmente serão diferenciadas de doenças com padrão de acometimento infiltrativo difuso. Então, é importante a gente ter uma história desses pacientes para pensar nesses diagnósticos e, às vezes, até pensando da biópsia, principalmente no caso da amiloidose. E o pseudotumor inflamatório, que é dificilmente diferenciado também das outras condições que cursam com massas. Muitas vezes precisando de biópsia também. As considerações finais é que as doenças peritoneais, como vocês puderam ver, são um grupo muito amplo de doenças que muitas vezes têm suas fisiopatologias, clínica, imagem, tratamento diferentes, mas que eles podem se sobrepor. Então é importante a gente ter conhecimento de cada uma dessas doenças para lembrar como diagnósticos diferenciais. Aqui são outros artigos que eu usei para complementar. E eu vou passar aqui uns casinhos da escola. Queria agradecer já a Juliana que me ajudou a encontrá-los. O primeiro é de um paciente, um homem de 43 anos, que veio para investigar um aumento do volume abdominal e dor abdominal. Então aqui a gente pode perceber, além aqui uma ressonância ponderada no T2, além da ascite, vários desses implantes, por vezes confluentes, aparentando massas, que são hiperintensos no T2. Esse paciente foi submetido à biópsia, que veio como uma infiltração peritoneal por um adenocarcinoma mucoprodutor, ou seja, um adenocarcinoma mucinoso, que era primário do apêndice. Então, a gente pensa no pseudomixoma. E aqui é a tomografia de controle desse paciente, que a gente pode ver de novo a ascite, aquele sinal do scalloping que eu falei para vocês, e esse espessamento do aumento com as lesões. E aqui o segundo caso é de uma paciente mulher de 26 anos que veio com um quadro de desconforto e aumento do volume abdominal. A dica é que não foi encontrado um tumor primário para essa paciente. E aí a gente pode ver um espessamento peritoneal difuso, com vários focos nodulares, uma moderada quantidade de líquido livre. Primeiramente foi pensado como uma carcinomatose, mas não foi encontrado tumor primário. Então, depois, com a análise anatomopatológica, foi pensado no tumor nasmoplásico de pequenas células redondas. E aqui é a tomografia de segmento dessa paciente, que a gente vê os mesmos achados. E como eu disse para vocês, essa é uma condição que tem um prognóstico muito ruim. Essa paciente morreu cerca de 1 ano depois do diagnóstico. E aqui só duas questõezinhas para fixar. A primeira foi algo que eu citei mais no começo da aula,
qual que é o tumor que apresenta a carcinomatose peritoneal como principal forma de metástase à distância, que é o adenocarcinoma gástrico, e qual é a doença peritoneal que se apresenta com implantes de aspecto cístico e o escaloping, que é o pseudomixoma. Isso aí, obrigada.